Suporte a disciplina de Deus, a colheita valerá a pena. É isso que o autor vai escrever aos Hebreus no capítulo 12 da sua carta. No finalzinho do capítulo 10, para a gente fazer de novo essa ponte, no finalzinho do capítulo 10, ele falou sobre a importância da perseverança. Então, perseverem até o fim, para que vocês possam, então, depois de terem feito a vontade de Deus, receber tudo aquilo que ele prometeu. Não fiquem pelo caminho, não desistam no meio da jornada, perseverem até o fim. Um convite à perseverança. Por isso, no capítulo 11, ele colocou aquela lista de inspirações, de modelos. Olhe para essa quantidade de homens e de mulheres que foram exemplo de fé. E ele vai colocar toda essa galeria de heróis da fé, como nós nos referimos a esse texto, onde ele cita gente que em diversos tempos, passando por diversas situações, dificuldades das mais variadas, perseveraram pela fé. Foram exemplo e pela fé encontraram a sua aprovação no Senhor. Alguns foram vitoriosos, alguns receberam e viram sim grande parte da realização dessas promessas de Deus, mas outros não, outros ficaram só com a luta mesmo e partiram dessa vida sem ver a realização daquilo que creram, mas perseveraram pela fé, porque a fé é isso, é a certeza daquilo que eu não vejo. E eles se portaram de tal forma, foram fiéis ao Senhor em todo o tempo, ainda que eles não estivessem vendo necessariamente naquele momento o resultado daquilo que criam. Por isso ele coloca essa grande lista de exemplos, de inspirações de fé. E é por isso que ele começa o capítulo 12, que foi a nossa leitura de hoje, dizendo: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo peso que nos torna vagarosos, do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O que ele está dizendo aqui? Qual é a ponte que ele está fazendo com o capítulo anterior? Olha só, diante de toda essa multidão de testemunhas, que testemunhas são essas? As que ele citou no capítulo 11. Olhe para todos esses exemplos de fé. Imagine que todos esses heróis da fé estão todos reunidos num grande estádio para assistir a sua corrida, e eles estão ali te vendo correr e te incentivando e dizendo que é possível, que eles conseguiram, eles completaram a carreira, eles conseguiram e você também pode. Então, uma vez rodeado dessa multidão de testemunhas, faz o seguinte: livre-se de todo o peso que te torna vagaroso, livre-se do pecado que te atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Existe uma corrida, uma jornada que foi colocada diante de você, essa jornada da vida. Faz o seguinte: desiste não. Persevere, não seja um de tantos que desistiram, que ficaram pelo caminho. Persevere até o fim, para que você possa receber aquilo que o Senhor te prometeu. Olhe para essa lista, para essa quantidade de gente que perseverou, que foi exemplo de fé, que foram vitoriosos e agradaram ao Senhor por causa da sua fé. Olha para toda essa lista de gente. Se livra de tudo que é peso, de tudo que te torna vagaroso, se livra do pecado que te atrapalha, e corra a corrida que foi proposta diante de você. Enfrente essa sua jornada tendo em mente a inspiração dos que já venceram e que completaram as suas corridas e provaram que é possível chegar ao final dessa jornada. E se livre daquilo que te atrapalha, se livre de tudo que é peso para você, se livre do pecado que te atrapalha a correr e corra com perseverança. De novo ele vai tratar sobre a perseverança, a corrida que foi colocada diante de nós. Fixe o seu olhar em Jesus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então, se livrou do que se atrapalha, olhou para as inspirações, para aqueles que conseguiram, agora foca em Jesus. Fixe o seu olhar em Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, e sigamos na direção de Cristo, sigamos na direção de Jesus. Lembre-se que, antes de tudo, ele suportou uma dor imensa por amor a nós. Ele se entregou por nós e ele suportou dores, suportou toda espécie de humilhação. E ele fez tudo isso para nos mostrar o amor de Deus, para nos levar ao Pai. Pense em toda a hostilidade que ele suportou. Quando você lembrar e quando você pensar em tudo que Jesus enfrentou, em tudo que ele suportou por você, você vai se sentir inspirado, você não vai se ver mais cansado, você não vai se achar mais desanimado.
Lembre-se também que nós somos filhos de Deus. Esse tempo todo eu estive falando para vocês, escrevendo para vocês sobre serem filhos de Deus. Lembrem-se que filhos também são disciplinados. Talvez o que vocês estão passando, as dificuldades agora que vocês estão enfrentando, sejam fruto dessa disciplina de Deus. Deus esteja usando esse momento, esteja usando essa situação para disciplinar vocês, para corrigir vocês nos seus erros. Todo pai que ama disciplina o filho. Ninguém se espanta que um pai humano discipline o filho. A verdade é que a expectativa é que todo pai amoroso discipline. Logo, o Pai Celestial de vocês também não é diferente. Aliás, ele é diferente. A diferença é que os nossos pais, nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Eles tentaram fazer o melhor. Mas mesmo que um pai humano tente fazer o melhor, eventualmente ele falha. Eventualmente ele pode errar. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Os nossos pais fizeram o melhor, tentaram fazer o melhor para nos disciplinar. Mas lembre-se que, além disso, para muito além disso, o seu Pai Celestial, ele não é capaz de errar. Ele te ama e ele certamente fará aquilo que é melhor para você. A disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que você participe da santidade dele. E ele lembra, e ele vai dizer então, olha, nenhuma disciplina é agradável no momento. No momento em que estamos sendo disciplinados, ninguém gosta, nenhuma disciplina é agradável ali na hora. Ao contrário, a disciplina costuma ser dolorosa, sofrida, trazer tristeza, traz dor, traz angústia. Mas essa disciplina bem feita, e essa disciplina de Deus que sempre faz o bem para nós, essa disciplina, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que são corrigidos. A disciplina de Deus talvez não te agrade, talvez não te deixe festejando ali no momento, porque pode ser sofrido, pode ser doloroso. Sim, a disciplina é algo desconfortável, para dizer o mínimo. Mas a verdade é que essa disciplina de Deus, que sempre produz o bem em nós, é ela que vai nos permitir lá na frente termos uma colheita de vida justa e de paz. E isso é para todos os que são corrigidos por esse Pai amoroso. Por isso, ele diz, então revigorem as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos. Vocês estão cansados, estão abatidos, estão passando por dificuldades? Não desistam, revigorem as suas mãos cansadas, fortaleçam esses joelhos e sigam em frente, façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Você está tropeçando, está manquejando? Firma esse joelho, firma esse pé e siga em frente, sigamos em frente, perseverança, não desistir, mesmo que estejam passando agora por um momento de disciplina de Deus e que essa disciplina seja difícil de ser lidada. Por isso, e aí ele vai falar na segunda metade desse capítulo, se esforcem para ouvir a voz de Deus, ouçam a voz do Senhor. E ele vai tratar de maneiras mais práticas, como eles deveriam então colocar isso para valer nas suas vidas, como deveriam então perseverar e lidar com essa disciplina. Esforcem-se para viver em paz com todos, esforcem-se para ter uma vida santa, cuidem uns dos outros, não sejam imorais, não sejam profanos, não façam como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Quando você age de forma profana, age de forma imoral, você está trocando as coisas de Deus, que são tão mais valiosas, por prazeres pequenos, terrenos. Não façamos como Esaú. Nos esforcemos para viver em paz, com a vida santa, cuidando uns dos outros. E temos que dar ouvido a voz de Deus. Dê ouvido à voz de Deus. Ouçamos o que Ele tem para nos ensinar. Porque nós não somos como o povo que, ali com Moisés, chegou diante daquele monte em chamas e com terremotos e toda aquela situação, aquele quadro que gerou tanta preocupação e tanto medo no povo, que o povo teve medo de estar ali e falou, não, Moisés, vá lá e conversa com Deus e depois você traz para a gente. Não, muito pelo contrário, nós estamos diante desse Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, estamos diante de Deus, o justo juiz, estamos diante de Jesus, o mediador da nova aliança.
nós temos então que dar ouvidos àquilo que o Senhor tem. Então cuidado para que vocês não se recusem a ouvir o que Ele fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir homens, como aqueles que se recusaram a ouvir Moisés, pagaram um preço alto, imagine você, irmão, se você se recusar a ouvir o que Jesus tem para dizer. Então ouça o que Jesus tem a ensinar, ouça o que Ele tem a dizer. Entenda que todo esse processo de disciplina, de depuração que Deus vem fazendo na sua vida, faz parte da vida e deve ser valorizado, deve ser entendido como um processo de cultivo, de trabalho de Deus nas nossas vidas. Nada dessa criação terrena ficará de pé, só permanecerá aquilo que é inabalável. Olha o que ele diz no verso 27, isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. E uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e com santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse Deus, que é fogo consumidor, ele consome sim, irmão. Ele consome tudo aquilo que é desprezível, ele consome tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que é menor, tudo que é pecado. E nesse processo de depuração desse fogo consumidor, só há de permanecer aquilo que é inabalável, aquilo que é eterno. E nós recebemos esse reino inabalável, esse reino eterno, e devemos recebê-lo com gratidão a Deus, porque Ele proporcionou isso, porque Ele faz essa obra. Então, não desista e suporte a disciplina de Deus, porque a colheita lá na frente valerá a pena. O processo pode ser doído, é sofrido, será sofrido, mas nós temos que aprender a olhar lá na frente e ver que esse processo de disciplina, desse fogo consumidor de Deus, que há de nos livrar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, durante todo esse processo em que Deus trabalha em nós, nos moldando, nos sarando, nos moldando a sua imagem, nós estaremos enfrentando dificuldades, lidando com as dores de todo esse processo, lidando com as perseguições, mas isso nos levará a uma colheita de vida justa, de paz, e isso vale a pena demais. Não desprezemos a correção, porque Deus, esse Pai amoroso, disciplina os seus filhos. Se queremos ser filhos de Deus, temos que estar prontos para receber a disciplina do Senhor. E é esse o alerta que eu trago das Escrituras e deixo para você hoje. Muitos cristãos enfrentam grande dificuldade em lidar com a disciplina de Deus. Quando são colocados pelo Senhor nesse momento de disciplina, lidando talvez com o não de Deus, com as provações da vida que muitas vezes Deus usa para nos lapidar o nosso caráter, lapidar a nossa vida espiritual. Muitos cristãos têm muita dificuldade de lidar com os momentos de disciplina de Deus, quando Ele trata as nossas vidas, quando Ele trata de nós através das circunstâncias. E muitos se revoltam contra o Senhor, se viram, dão as costas para Deus. Mas ao fazer isso, o que fazem, na verdade, é dar as costas a esse Pai amoroso, que disciplina não porque é sádico, não porque gosta de nos ver sofrer, mas que disciplina porque nos ama, e tudo que Ele faz acarretará para o nosso bem, no final das contas. A colheita vai ser uma vida justa, vai ser uma vida de paz. Então, por mais que talvez agora a jornada seja difícil, talvez nesse momento a jornada esteja sofrida, olhe lá na frente, com os olhos da fé, enxergando aquilo que você não está vendo com seus olhos, mas permaneça firme, permaneça perseverante no Senhor e creia que aquilo que Deus faz hoje na sua vida, Ele faz porque quer o seu bem, e você há de ter uma boa colheita lá na frente de paz, de justiça, e é isso que nós deveríamos desejar. Afinal de contas, estamos rumando para um reino eterno, um reino inabalável, e não adianta achar que nós vamos chegar nesse reino inabalável carregando todas as nossas futilidades, todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados. Não, ao longo dessa jornada, esse Deus que é fogo consumidor há de nos aperfeiçoar, há de nos lapidar, há de trabalhar as nossas vidas, porque Ele é um Pai amoroso, e é assim que pais amorosos tratam dos seus filhos. Eles disciplinam justamente porque amam. Então, receba a disciplina de Deus, por mais difícil que seja agora para você talvez lidar com isso, com fé, com confiança,
E creia, lá na frente, certamente, isso vai valer muito a pena. Compartilha essa reflexão, clica na setinha aqui, manda para um amigo, manda para um familiar, para alguém que possa ser abençoado por essa reflexão. E volta amanhã. Amanhã nós seguimos lendo. Você já sabe, aqui na jornada NT 260, a cada dia da semana, um novo capítulo, a cada leitura, uma nova reflexão. E juntos, até o final do ano, vamos ler e meditar sobre todo o Novo Testamento. Deus te abençoe e até amanhã.